Ah, Espírito Eu não Santo sei está se eu vou ficar. agindo. Eu não sei se eu vou ficar os 40 minutos que eu tenho que retornar para dar banho para meus sogros. E aí eu tenho hora lá. Aí eu tenho que voltar, a estrada não pega. Tá, Glória a joia? Deus. Amém. Senhor é bom. Aleluia. Amém. Graças te damos, Pai, Obrigado, porque Pai. tu és obrigado. bom, Senhor. Podemos confiar, Senhor, no teu caráter, na tua idoneidade, nos teus propósitos. Glória a Deus, porque tu és bom, Senhor, e tudo que provém de ti é bom. Amém. Te agradecemos por esse momento, Senhor, e queremos clamar, Senhor, que tua bondade possa nos alcançar, Senhor, através do que Edson vai testemunhar para a gente, através da comunhão dos santos e através do agir do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Beleza, irmão. É que aqui eu estou acostumado aqui a igreja que é o seguinte, né? Sempre nas casas. E a gente fala e é de manhã, vai até a noite, então não para. Então, quando para, às vezes ele manda repetir tudo de novo. Aí eu repito toda a mesma palavra. Ontem foi assim. Estou muito sedento. E o tempo aqui tem sido muito bom. A igreja, como que os irmãos aqui estão vivendo, a igreja nas casas, e tem sido assim um momento maravilhoso aqui, a comunhão nas casas, o relacionamento e o compartilhar, o partir do pão, tem sido um refrigério para nós. Viemos aqui para estar contribuindo, cooperando e dando, e a gente recebe mais do que dá. E então o tema aqui do encontro que tivemos aqui em Bogotá, na verdade, foi Reino de Deus, Igreja nas Casas e Discipulado. Essa é a realidade da igreja aqui na Colômbia, hoje, em Bogotá, e isso está se espalhando para várias cidades. Então, não tínhamos planejado em vir aqui para Ibagué, e o pessoal estava lá muito sedento, pediu para vir, então chegamos ontem, já chegou com um encontro na casa, um tempinho muito bom. Hoje de manhã fomos uma outra casa compartilhar com o pessoal e depois almoçamos na casa de almoçamos 2 vezes. Almoçamos aqui e pedimos para almoçar lá de novo, e eu não aguento isso. Mas para estar compartilhando. E então tem sido muito rico, muito edificante. Por isso que eu falei que queria trazer mais irmãos, e veio agora 5, né? O Antônio foi embora, o Antônio é uma bênção, o irmão, e Ari, o Anderson e o Natan estão aqui comigo, o jovem Natan, e eles foram para um outro encontro para compartilhar. E quando terminar aqui, eu vou para um outro encontro, e depois nós vamos viajar 500 quilômetros para Medellín, porque tem vários grupos lá que estão querendo ouvir sobre o reino de Deus. Então, o evangelho do reino tem, como está o Daniel no escrito ali, a chegada do reino, o reino de Deus tem chegado aqui a Colômbia, tem se espalhado. Mas eu digo a realidade do reino mesmo. É a pregação do reino e a aplicação do evangelho do reino. Não é o conceito. Alguns têm de conceito, mas é a aplicação do evangelho. É o viver o reino de Deus e aquilo que está na palavra. 5 coisinhas que se fala aqui, que se prega, que é reino de Deus, que é o tema principal, propósito, vida e obra de Jesus, o Espírito Santo, propósito eterno de Deus e a sã doutrina. Esses 5 pontos, sem novidade e sem qualquer outra coisa. Então, é o que os irmãos têm pregado, têm perseverado já há um bom tempo. Já é 10ª vez que eu venho aqui à Colômbia. Eu tenho visto o progresso, o crescimento da igreja, das crianças decorando a palavra, os pais ensinando, inculcando nas crianças a palavra, as famílias. Então, é muito edificante você poder ver, ouvir os irmãos que moram lá onde, né, em Tambo, onde tem lá as Farc, e eu fui lá já 2 vezes, Marquinhos foi comigo uma vez, o Marco Aurélio está aí, e lá a igreja ela multiplicou-se, e o irmão, com a graça, o Eduardo já esteve aí no Brasil com a gente aí, já esteve aí em Vitória, tem sido um cooperador, formado líderes, e a igreja está crescendo. E o tempo que eu vim da outra vez aqui já tem o dobro ou mais de pessoas. E porque os irmãos estão fazendo discípulo
e estão ensinando os irmãos na proclamação, a ganhar vida e edificar a vida. Então, isso anima muita gente, me edifica muito, e o evangelho que se prega é o que Jesus pregou, é o que os apóstolos pregaram, é o que o Senhor mandou a gente pregar, o evangelho do reino de Deus. Então, se eu fosse ler aqui, ia demorar mais de meia hora, só os textos que eu tenho aqui sobre reino de Deus, né? Esse evangelho que é pregado, tem que ser pregado, né? Às nações, e em todo lugar. E é o que tem que ser pregado aqui nessa cidade. E é o que a gente mais fala aqui é sobre reino de Deus, a cultura do reino de Deus, a base do reino de Deus, as leis do reino de Deus, a linguagem do reino de Deus e a bandeira do reino de Deus. Então, esses 5 pontos que eu falo aqui com os irmãos, já falei de outro tempo e repito com alguns, e é o que nós falamos, e tem sido proclamado, e tem muita gente que estão vindo, estão se rendendo, estão caminhando dentro desse propósito. Os que nós batizamos da outra vez que eu vim aqui, batizei uns mais de 10, e a maioria deles estão firmes, estão cuidando de vida, estão fazendo discípulo, estão cheios da palavra. E eu fico muito animado quando venho aqui, olho para a igreja, ver o progresso, a vida de Hector, a família dele, dentro desses princípios, desse ensinamento, e tem sido maravilhoso esses tempos aqui. Então, Natan, o Antônio ficou muito impactado, o que ele viu, o que ele ouviu, também ele contribuiu muito, mas os irmãos muito tocados pelo testemunho, pela vida da igreja, né? E então tem sido bênção. Isso traz renovo para nós, não cansa a gente. Eu não me sinto cansado, eu sinto renovado, de poder vir, de viajar, são estradas difíceis, às vezes a montanha, se anda, às vezes a altitude chega a 3.000 e pouco de altitude, lugar que você tem que descer de novo. Então, o Marco Aurélio de Carangola foi comigo da outra vez, ele viu como é que é. Então, mas quando você vê a igreja, vê pessoas sedentas pela palavra, então traz renovo para nós, traz um fortalecimento. E isso é todo dia, irmãos. É intenso, é o dia todo, desde o dia que cheguei aqui. Chegamos, primeiro dia chegamos, comemos e sentamos e compartilhamos a palavra, o Espírito Santo derramou na casa de Hector, e nós estamos juntos, e profecia, e o Espírito Santo tomou ali a gente. E, para mim, os melhores momentos não foi no encontro grande, no salão que foi feito. Não foi. Nas casas. Nas casas, porque ao repartir, você fala, você ouve, e é uma coisa maravilhosa, que só vendo. O Antônio, uma graça que ele tem, aí fomos, em todo lugar a gente toma uma ceia, ele pegou um pão, ele falou sobre a ceia, abriu meu entendimento, eu fui muito quebrantado sobre o repartir do pão na ceia. Mas foi um derramar de Deus, muito choro, muito quebrantamento ali naquele encontro. E nós pedimos para ele falar no encontro, no salão grande, estava lá muita gente. Não foi igual. Ele falou as mesmas coisas, mas na casa tem um negócio assim diferente. Não dá para explicar assim ali um grupo menor de irmãos e aquele ambiente da casa, de família, uma coisa maravilhosa. E profecias, esse derramado do Espírito Santo. Então, nós fomos muito edificados, muito fortalecidos, muito animados nesse andar aqui com a igreja aqui na Colômbia, e ver tudo o que Deus está fazendo e usando a vida de Hector, né? Ele tem vários pastores de outros lugares vieram para estar nesse encontro, que eles queriam aprender, ver sobre a igreja nas casas, como é esse funcionamento da igreja nas casas, sobre discipulado, sobre reino de Deus. Então, tem sido maravilhoso. Então, o pessoal tão sedento e fica chamando a gente para ir para essa cidade. E a gente vai até o dia que der. Vou embora segunda-feira, então vamos ficar até domingo, segunda de manhã, porque 1 hora tem que embarcar, mas aproveitar cada momento aqui, e tem sido muito bom. Então, como eu falei que isso traz um renovo,
Porque eu li uma palavra, e interessante essa palavra, de Isaías, quero repartir com os irmãos, ser breve nisso aqui. Eu quero falar sobre descanso. Descanso. É o que temos experimentado aqui, um descanso. Apesar de toda agitação, muita coisa, mas há um descanso que não deixa a gente ansioso ou agitado, nossa alma. O corpo pode querer dormir, cama, mas há um descanso em nós. E o profeta Isaías, Isaías 40, é um texto que o seu Pedro decorou muito, ele falou muito, e eu fui guardando essa palavra, 40, 28. Diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E eu fiquei pensando, ele multiplica uma força onde não tem força. Que força é essa que ele multiplica? Aonde não tem nenhum vigor. Ou seja, ele multiplica as forças dele mesmo em nós. Porque ele diz assim, o 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem? Os que esperam, os que estão no descanso do Senhor. Isso me chamou a atenção, porque no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11, são 11 vezes a palavra descanso. E fala por que eles não entraram no descanso. E me chamou a atenção, porque o maior esforço que temos que ter, a última palavra que fala de descanso de Hebreus, no capítulo 4, onde ele diz para a gente se esforçar para entrar naquele descanso. Então, nosso esforço é para entrar no descanso. E então, o descanso que os outros, alguns aí pegam a lei aí falam descanso como o sábado. Tudo bem, o sábado é o descanso. Mas Deus, ele fez o mundo, o mundo e o homem no 6º dia. E no 7º, ele descansou. Aí o homem é colocado na atividade no 7º, ou seja, no descanso. Ou seja, Deus trabalha e descansa. O homem descansa e trabalha. Então, porque quando a gente descansa, a gente não vai se cansar. A gente se cansa porque não descansa. O Salmo 91 diz que, já o primeiro versículo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra das suas asas. Então, esse descanso, que é a presença de Deus. Você imagina, né, aquele tabernáculo lá de Moisés, no deserto, e aqueles querubins com aquelas asas enormes, e ali aquela presença de Deus, aquela arca ali onde continha as leis. E então, naquele sol, aí o sacerdote indo debaixo daquelas asas, aquele querubim ali, o lugar do descanso, a sombra. A sombra é como se estivesse ali na presença de Deus, ali no descanso de Deus. Então, o que Deus quer para cada um de nós é que nós possamos começar o dia no descanso. Porque se você e eu começamos o dia no descanso, nós não vamos nos cansar. Porque o texto diz ali de Isaías que ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica as forças dele em nós. Ou seja, aqueles que esperam nele, aqueles que descansam nele. A gente está em dias muito difíceis,
onde tem muita agitação. As pessoas estão ansiosas, estão preocupadas, estão ansiosas com tanta coisa dessa terra e não entra no descanso. Não descansa no Senhor, porque essa palavra é para os filhos de Deus. Então, lá em Hebreus, fala que eles não entraram no descanso, por exemplo, porque colocaram Deus à prova. Eles não entraram no descanso porque foram rebeldes. Eles não entraram no descanso porque não obedeceram. Ou seja, você vê ali várias situações que aquele povo não entrou no descanso. Agora, quando eles obedeciam, quando eles se sujeitavam, eles descansavam. Uma outra palavra está no livro de Jeremias, capítulo 6, 16. Isso aqui, um tempo eu abri a Bíblia aqui, fui nessa palavra aqui, um tempo que eu estava paralisado, com dor, e o Senhor me diz assim, 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. E eu fui ver na Bíblia, irmão, tudo que é caminho, veredas, e fui lá para Êxodo, as referências, né? Êxodo 19, que a palavra caminho é a palavra, é a própria palavra. Então, o povo, eles aqui o texto diz assim, o seguinte, ele diz, mas eles disseram, não andaremos. Por quê? Porque eles não queriam andar na palavra. Eles queriam andar pelo seu próprio caminho. Mais à frente, o capítulo 7 aí de Jeremias, diz assim, versículo 22, o 21, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra, do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício, mas isso lhe ordenei, dizendo, o que lhe ordenou, dai ouvido à minha voz. No livro de Hebreus, também observei, dentro dessas palavras aí de Hebreus 3, 11 até o 4, 11, são 3 vezes a palavra que diz assim, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureça o vosso coração. Vai ver, é o 3, 7, de Hebreus 3, 7, e depois no capítulo 4, mais 2 vezes. Hoje ouvi minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, ele diz assim, dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo caminho, de novo a palavra caminho, que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Ou seja, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Então, aqui está um povo que andou para trás. Por quê? Não deram ouvido. Então, é um povo que andava no deserto, cansado, ansioso, vivendo as suas próprias vidas, porque não deram ouvido, não entraram no descanso, andaram pelos seus próprios caminhos. Aí o profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, quando ele encontra a palavra, olha o que ele declara. 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, quando ele encontrou a palavra, ele comeu, e essa palavra foi gozo, alegria para o seu coração. Então, essa palavra descanso que o Senhor nos quer, irmãos, nesse lugar do descanso. Vamos abrir em Hebreus. O que Hebreus, que a palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 3. Versículo 11. Não entrarão no meu descanso. Aí você vê o contexto. Por quê?
pondo-vos Deus à prova. Aí ele diz assim, o 12, tende cuidado, irmãos, e isso é para nós. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, esse perverso coração de incredulidade que nos afasta de Deus, ou seja, nos afasta do descanso. Por isso que a gente fica ansioso, porque a ansiedade é a ausência de fé. E Davi diz no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Então, quem tem fé, confia, espera, descansa. E o Senhor nos quer nesse descanso. Não fazer a obra na força do nosso braço, na nossa capacidade, mas começar no descanso. E o descanso, primeiro que eu falei, é na palavra. É ler a palavra, é meditar na palavra, é guardar a palavra, é fazer do nosso coração um depósito da palavra. Né? E o Salmo 119, são 176 versículos, todos eles falam da palavra. O 9 ele diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele diz, observando segundo a sua palavra. O 11 ele diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O 50 ele diz, o que me consola, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O 100 ele diz, sou mais prudente do que os idosos, porque guardo a tua lei. O 112, o 105 ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O 112, ele inclina o coração dele, por isso que ele se inclinava e diz, induz, ou seja, inclina o meu coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. O 71, ele diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. O 165, ele diz, 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para ele não há tropeço. Grande paz tem os que amam a lei, para eles não há tropeço. Por quê? Porque a palavra ela é lâmpada. Então, a palavra, quando a gente está na palavra, meditando, não lê por ler, nós entramos no descanso. Aquilo que está escrito, nós cremos. A gente começa a orar a palavra. Crer. Porque a fé vem pelo que ouve. Eu já falei um tempo atrás, a realidade gera medo. Muita gente está vendo a realidade do mundo. Estão vendo o que está acontecendo no mundo. Aí fica com medo. A verdade, ela gera fé no nosso coração. Ela gera fé. Então, quanto mais a gente lê a verdade, ora a palavra, gera fé no coração da gente. A palavra, como diz, ela é, Hebreus, o 4, o 12, é viva e eficaz. Jeremias fala, o 23, 29, que ela é como fogo. Ela queima, e ela é como martelo que esmiuça a penha. Então, Jesus fala que nós somos santificados pela palavra. Então, a palavra ela limpa, ela purifica, ela restaura, ela consola, ela gera paz no coração da gente, no descanso. E esse é o nosso esforço hoje, que temos que fazer, irmãos. Entrar no descanso, por meio da palavra. E também o descanso que nós podemos entrar, irmãos, que esse é o lugar do descanso, é o que Salmo 91, que é na presença de Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa nele. Então, Jesus ensina isso. Quando a gente entrar no quarto, Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta. O teu pai está em secreto. O teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Às vezes a gente não precisa falar nada, e ele já vê que a gente está no lugar da comunhão. O secreto pode ser numa praia, irmãos que é surfista, gostam de ir para a praia, contemplar a natureza, ali é o lugar secreto dele, o lugar da comunhão, de orar, está contemplando a natureza. O secreto pode ser um monte, pode ser uma cobertura, pode ser um quarto, literalmente, mas nós temos que ter esse lugar do descanso da nossa alma. É ali no lugar do refrigério, lugar da adoração, da meditação,
né, da comunhão com o Senhor. É nesse lugar que nós não deveríamos negociá-lo, irmão. É da palavra e é da comunhão com o Senhor. Não devemos negociar, porque a gente se cansa, porque a gente não está no lugar que deveríamos estar, no lugar secreto e no lugar da palavra, meditando. É só olhar para a vida de Jesus. Eu meditando, lendo todo o andar de Jesus, desde que ele foi batizado, e andar com ele assim, você lendo, você até se cansa. Mas Jesus, momento que ele ia para um deserto, o momento que ele ia para um monte, ele queria estar a sós com o Pai, porque é o lugar do refrigério, da comunhão, da intimidade, o lugar do descanso. E ele ensinou esse caminho para nós. Ele falou, se quer ter comunhão com o Pai, entra no quarto e fecha a porta. Fechar a porta para a gente não escutar barulho. Fechar a porta é aqui, na nossa cabecinha, para a gente não escutar barulho. Esse é o desafio. Porque se vai para um lugar secreto, pode ter barulho nenhum, fora, ruído fora, mas dentro é cheio de ruído na nossa mente. Então, temos que analisar isso na nossa vida, porque tanta agitação que a gente tem na nossa alma, tanta ansiedade. E eu vi um testemunho de um irmão que a esposa dele estava muito ansiosa, muita coisa, muito sobrecarregada. E ela queria ir para um lugar de praia, para descansar. Ah, vamos descansar. E ele, sabiamente, ele falou, meu bem, você me ama, vamos fazer o seguinte, vamos para um outro lugar. E levou ele para outro lugar, onde se ia compartilhar a palavra o dia todo. Mas vamos comigo, lá não tem praia, mas lá nós vamos estar na palavra. Pronto, ela foi. Ela voltou renovada, fortalecida, com o coração renovado. Porque se ela fosse para a praia, ela só ia descansar o físico, mas a alma ia continuar agitada. Porque o problema é na alma. Por isso que o texto que nós lemos lá de Jeremias fala, vocês vão encontrar descanso para a alma. Aí Jesus ensina isso. No livro de Mateus 11, 28. Esse é para a igreja. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ou seja, primeiro a gente cansa, depois fica sobrecarregado. Aí ele diz, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aí ele diz, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha, o descanso para as vossas almas é estar no Senhor. Então, ele fala assim, vocês que estão cansados, a mansidão, ele aprenda de mim que eu sou manso. A mansidão tem a ver com a leveza. E a sobrecarga tem a ver com a humildade. Ou seja, você cansa porque não é humilde. Aí ele fala, aprenda de mim essas duas virtudes, manso e humilde. Porque quando é o manso, ele entrega até os seus direitos, ele entrega tudo. Ele descansa, ele pega o fardo do Senhor. E o que ele é humilde? Ele não vai ficar sobrecarregado. Ele vai pegar o jugo do Senhor, vai se sujeitar à palavra. E ele vai entrar no descanso do Senhor. Aí Jesus diz isso. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor quer nos levar, irmão, para o lugar do descanso. Toda vez que você estiver sobrecarregado, cansado, lembra que tem um lugar do descanso. E esse lugar do descanso é a presença de Deus. Esse lugar do descanso é a meditação da palavra. E eu percebo que muitos irmãos dizem que estão sem tempo para ler a palavra e ter comunhão com Deus. Porque está num ativismo, num trabalho, uma sobrecarga de trabalho, e foi isso que Faraó fez lá com o povo do Egito, dobrou o trabalho para eles não ter tempo para pensar em Deus, para orar ou para estar junto, cansavam ele para eles terem tempo só para trabalhar e dormir. Então, e ficar nesse ativismo, até na obra. Nós podemos estar envolvidos na obra cansado, sobrecarregado, e ficar agitado, fica com pânico, com depressão, porque não vai para o descanso. Então, o Senhor tem nos falado para a gente, Hebreus 4:11, que diz assim,
É a última palavra do descanso, que ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, se eu não estou no descanso, eu estou desobedecendo. Eu posso fazer qualquer obra. Se eu não começar no descanso, na dependência do Senhor, e esperar nele, eu estou fazendo na força do meu braço. E eu vou cansar. E estou desobedecendo, porque tudo começa nele. Lembra da criação? Deus trabalha e descansa. E o homem começa a atividade dele no descanso. E assim tem que ser a nossa vida. Começar no descanso. Todos os dias, irmão. A gente começar o dia no descanso. Na meditação, na oração, na comunhão com o Espírito Santo. Começar no descanso. Para a gente não ficar cansado. Não ficar agitado. Por isso que Paulo dá a palavra lá a Timóteo, 2 Timóteo 2. Antes de tudo, 1 Timóteo 2. Antes de tudo, que se use a prática de oração, súplica, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que se acham vestidos de autoridade. Para quê? Para que tenhamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom, ó. O texto está falando, isso é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todo homem seja um salvo e chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo que isso é bom, isso agrada ao Senhor. Então, se agrada ao Senhor, antes de tudo, nós temos que, qualquer coisa, usar a prática de oração. Orar, depender do Senhor. Buscar essa comunhão com Ele, que é o lugar do descanso. Que o Espírito Santo nos leve para esse lugar, irmão. Nos desperte, né? Tem um provérbio que diz assim, provérbio 8:17. Ele diz assim, ele está falando do conhecimento, está na letra maiúscula, está lá em 1 Coríntios 1:30, que o próprio conhecimento é o Cristo. Ele diz, eu amo os que me amam, e os que me buscam, me acham. O versículo 35, ele diz, porque o que me acha a vida, e encontra o favor do Senhor. Olha, irmão, ele diz, os que me acham, porque o que me acham a vida, a Zoé, a vida eterna. Essa vida em Deus. É esse lugar que nós temos. Aí ele diz o seguinte, mas o que peca, violenta a própria alma. E todos que me aborrecem, amam a morte. Então, o que aborrece ao Senhor? Né? Então, não queremos isso para a nossa vida. Queremos aquilo que agrada ao Senhor. Agradar a Ele com a nossa vida, nessa dependência do Espírito Santo. Nessa busca diária da comunhão com Ele e na sua palavra, na meditação da palavra, para a gente poder se colocar, Senhor, eu estou aqui disponível, Senhor, eu estou disponível, Senhor. O Senhor pode contar comigo, e o Senhor conduza para onde o Senhor quer nos conduzir, e onde estão os necessitados, onde estão os aflitos, onde estão os doentes, onde estão as pessoas que estão precisando do reino de Deus. E, Senhor, eu estou aqui disponível. Se tudo vem dele, e é por meio, e é para ele todas as coisas, então a gente tem que começar o dia assim, no descanso de Deus, para a gente não ficar cansado. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja ministrando o coração do irmão, meu coração, cada um de nós, podamos meditar, pensar nisso. Toda vez que você acordar de madrugada, lembra dessa palavra, né? Lembra de Provérbio 8:17. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontram. Então, é o lugar do descanso. Você pode dormir até pouco, mas o texto que diz lá em Isaías fala que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O meu companheiro na época, o seu Pedro, já idoso de idade, era um homem que tinha muita disposição. E ele decorava palavras madrugada, os textos, e ali a meditação. E um homem com muita disposição. E Deus, cada dia, renovando as forças desse homem, por meio da palavra. Isso eu vi, eu presenciei, né? Essa obra linda do Espírito Santo. Mas eu vi na vida dele um homem que estava sempre nesse descanso do Senhor.
Então, Deus está nos chamando, irmão, para a gente não fazer como fez lá o povo de Israel, que andaram para trás, na época lá de Jeremias, e o Senhor falou com eles: ó, observa as veredas antigas, busca o bom caminho. Então, o bom caminho é a palavra. Anda nele. Vocês vão estar descansados. Vão entrar no descanso. Em nome de Jesus. E isso é para hoje. Né? A gente buscar isso hoje. Em nome de Jesus. A igreja precisa entrar nesse descanso. A noiva do Senhor. O noivo, ele está preparando a sua noiva. Nós somos igreja dele. Nós e milhares de irmãos estão espalhados nessa face da terra. E o mundo está muito agitado, mas a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva do Senhor. A igreja, ele está preparando essa igreja para casar com ele. Depois, irmão, medita em Colossenses, para me encerrar, a última palavra, como disse Paulo e Pedro também. Finalmente, irmão, mas depois ele lê um bocado de palavra. Paulo diz assim, ó, Colossenses 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. São verdade, irmão. São verdade. Aí o 5 ele diz: fazei morrer. Ou seja, eu falo para mim mesmo: Edson, faça morrer a vossa natureza terrena, Edson. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por quê? Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, Edson, andaste vós também noutro tempo quando vês nela. Agora, porém, Edson, despojai-vos igualmente de tudo isso. Livra-se disso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus defeitos. E vos revestiste, Edson, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O 12 ele diz: revesti-vos como eleito de Deus, Edson, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra vós, assim como o Senhor te perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também foi chamado em um só corpo, e seja agradecido. Habite ricamente em vós, Edson, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, Edson, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, são verdade, irmãos, que nós precisamos viver, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Isso tudo a gente tem no descanso, na palavra e na comunhão com o Senhor por meio da oração. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. E que tenha uma vida mesmo em Cristo, frutificando em toda a boa obra. A igreja ela venha se multiplicar. Deus chama todos nós para uma obra, o serviço. E a primeira obra que temos que fazer, começar o dia, é no descanso. As outras coisas que vamos fazer vai ser tudo consequência do descanso, na presença de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo em todos. Glória a Deus. Amém. Mas isso mesmo, Edson.
descanso nunca foi ausência de trabalho, né? Na verdade, o que é que a gente vê lá? Que Adão tinha bastante trabalho e É, o cansaço e a fadiga vieram do trabalho fora do paraíso, né? é verdade, isso mesmo. Então, trabalho fora do paraíso que trouxe esse cansaço, essa fadiga, né? Que é É, justamente, estar fora do paraíso tem a ver com estar fora da presença de Deus, estar fora da palavra de Deus que você colocou aí, né? E quando você coloca o sábado, né? Eu lembro também do jubileu, que é o grande, é o sábado dos sábados, né? uhum, E ele fala justamente da libertação da escravidão, né? Que tem a ver com tudo, com todo esse contexto, né? Então, Jesus é esse lugar de descanso, né? E aí não tem como não lembrar do Salmo 23, né? Das é, águas tranquilas. amém. Ele sabe esse caminho que a gente está nas águas turbulentas e só ele sabe esse caminho de águas tranquilas, né? Glória a Às Deus. Aquele vezes homem que eu foi penso, curado da mão ressequida lá no, depois do, quando ele fala vinde a mim, aí os fariseus censuraram que curou no sábado. E ele diz assim: eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, aquele homem encontrou o descanso. sim, sim, que é tudo que todos os princípios que estão no jubileu, né? Que é É, libertação, né? Que é a justiça social, que você estar de volta à sua terra, né? Tem todo esse contexto aí, que é o que a gente tanto espera, né? amém. Sim. Glória a Deus, Edson. Tremenda essa palavra, me impactou, né? De uma forma muito. E eu creio que nós precisamos estar atentos a isso, porque nós precisamos disso, no nosso dia a dia. Isso que você falou aí do trabalho, né? Hoje o mundo está tentando nos escravizar, temos que estar bem atentos a isso. Amados, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, perguntar ao Edson aí. Só agradecer o Edson, né, pela disponibilidade, disposição lá, trabalhando pra caramba lá para o Senhor e tirar esse tempinho para ministrar. Então, uma bênção, Edson, receber essa palavra. Glória a Deus pela sua vida. E Deus continua abençoando, né, o trabalho de vocês aí na Colômbia e espalhando as boas novas do Evangelho para essa nação aí. Amém. Obrigado, Edson. Deus abençoe e cremos que o Senhor vai continuar te renovando. Amém. Pediu o Amém. Gilmar para orar e principalmente orar por você e pela Colômbia aí, né? Amém. Ora aí, Gilmar. E aí nós encerramos aqui. Um O pessoal abraço. fica preocupado aqui com a Colômbia, está acontecendo aqui, ainda está tudo tranquilo, tá, irmão? Glória a Deus. Amém. Agora, acharam a paz, né, Edson? É, tá tudo tranquilo. Andando pra caramba aqui na cidade, andamos viajar mais, pelo menos tá tudo tranquilo até agora. Amém. Mas estamos tranquilos, em paz. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te damos graças por esse tempo precioso aqui, Deus, com esses irmãos, pela vida do Edson. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra vem sempre como um refrigério para nós, vem sempre como um alimento. E Deus querido, nós recebemos todo esse alimento no nosso coração, que ele venha mesmo fazer em nós, Pai, as mudanças e aquilo que o Senhor planejou e que o Senhor preparou para hoje para nós, Pai. E nós te agradecemos, Pai, e te damos todo o louvor. Abençoa, Pai, o Edson, como nós já falamos, guarda ele com a equipe que está com ele de irmãos, que esses irmãos aí, Pai, ao sair aí deles dessa nação, eles possam continuar, Pai, fazer sua obra nesse local, Pai, porque, na verdade, o Teu Espírito Santo está ali nesse local, operando maravilhas já, e nós agradecemos porque o Edson e esses irmãos foram ali para mostrar esse caminho, mostrar, Deus, apresentar com testemunhos vivos, Pai, o Teu Evangelho e o Teu Reino. Então, traz eles em segurança também quando eles vierem, Pai, guarda eles de todo mal, no nome de Jesus, Pai. Amém.
Valeu, Edson. Obrigado. Valeu, querido. irmãos. Bom descanso. Edson. Um abraço a todos. Beijão para todos, amor. Beijo, amor. Valeu, Edson. Boa noite. Não. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Edson, muito bom te ouvir, poder te comer um pouquinho daquilo que você está recebendo do Senhor. Muito bom, viu? Saudade de você, da Márcia. Também, meu irmão. Tá. Saudade. Márcia A aí. Bianca está mandando um abraço para você, vai para a Márcia aqui. Muito bom Tá estar joia. com vocês.